Então, olá, nós vamos falar mais uma aula. Hoje nós vamos ver as operações com frações, só que multiplicação e divisão de frações, certo? Na multiplicação de frações, né, nós vamos proceder da seguinte maneira. Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Basta fazer isso que vai estar correta a nossa multiplicação. E é claro, praticar sempre a tabuada, que vai ser muito importante para esse cálculo. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Certo? No segundo exemplo aqui, que eu coloquei, certo? Eu coloquei uma fração, né? Um número inteiro, 4, vezes um nono. Ou seja, lembre-se que todo número inteiro, né, é como se tivesse o 1 aqui embaixo. Então, nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 4 vezes 1, 4. 9 vezes 1, 9. 4 nonos seria a minha resposta. Nesse terceiro exemplo aqui, nós temos 5 terços vezes 7. Lembrando que nesse número inteiro possui um 1 aqui embaixo. Então, 5 vezes 7, 35. E 3 vezes 1, 3. Certo? Então, aqui está a nossa multiplicação de frações. Você pode também encontrar essa multiplicação de frações e que o resultado ele possa vir simplificado. O que é simplificado? Ou seja, de uma forma menor, de um valor menor. Então, para simplificar os resultados das frações, só quando for possível, claro, basta você procurar um número que divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Então, no caso de 6 e 20, qual seria o maior número que divide 6 e divide 20 ao mesmo tempo? E é claro, dá a exata conta. Então, seria o número 2. Então, eu posso simplificar aqui, que vai dar 6 dividido por 2, 3, e 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, nós temos aqui essa fração simplificada, certo? Ela não pode mais ser simplificada, porque lembrando a vocês, 3 é um número primo, então 3 só divide por 1 e por ele mesmo. E no caso 10 não pode ser dividido por 3, porque é um número par. Já nessa aqui, 4 nonos, também a gente não pode dividir, né? Porque o 4 só divide por 1, 2 e 4, e o 9 não divide, né? Tirando o 1 não divide nem por 2 e nem por 4. E nesse terceiro exemplo também aqui, também não pode ser dividido, porque simplificado, porque o 3 é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo, e o 35 não divide por 3. Então, está aí a nossa multiplicação. Na divisão de frações, né, nós não vamos, na verdade, nós não vamos dividir, não. Nós vamos fazer a seguinte regrinha. Na divisão, basta seguir a seguinte regra, que é repetir a primeira fração. Então, eu vou repetir aqui 4 terços, eu repeti. Vou trocar o sinal de dividir por vezes e vou inverter a segunda fração. Então, qual é o inverso de 4 quintos? O inverso é eu trocar de lugar. O que é numerador passa a ser denominador e o que seria o denominador passa a ser numerador. Então, o inverso de 4 quintos seria 5 quartos. Pronto, fiz a regra, repeti a primeira, vezes o inverso da segunda, agora basta eu multiplicar. Então, 4 vezes 5, 20, e 3 vezes 4, 12. Então, seria 20 e 12 avos a resposta. Vamos para o segundo exemplo aqui. Então, no segundo exemplo, nós temos 5 meios dividido por 9. Lembra que eu disse aqui no exemplo, que quando tem um número inteiro, então, abaixo dele está o 1. Então, nós temos 1 aqui, certo? Então, qual é a regrinha da divisão? Repete a primeira fração, repetir a primeira, então 5 meios. Troco o sinal de dividir por vezes, por multiplicação, e inverto a segunda fração. Então, o inverso de 9 inteiros, 9 sobre 1, é 1 sobre 9. Multiplico agora numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 5 vezes 1, 5. 2 vezes 9, 18. Vamos para o terceiro exemplo, certo? Então, na divisão aqui, nós fazemos o quê? Repetimos a primeira, então 3 quintos, dividir, ou melhor, multiplicado, troco o sinal de dividir por vezes, pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2 sextos seria 6
sobre 2. E agora multiplicam. 3 vezes 6, 18. E 5 vezes 2, 10. Vamos ver se tem alguma fração que possa ser simplificada. Então, vamos lá. Na primeira fração, 20 e 12avos. Os dois são números pares. Então, tem um número, sim, um maior número, né? O maior divisor comum, né? Que divide 20 e 12. Seria quem? Seria o 4, certo? Então, 20 dividido por 4 daria 5. E 12 dividido também por 4 daria 3. Então, nós temos aqui dois números primos, já não pode mais ser dividido realmente. Então, nós chegamos numa fração irredutível. Nós chamamos aqui essa fração de fração irredutível, ou seja, não pode mais ser simplificada. Vamos para o segundo exemplo. Será que nós temos aqui essa fração, ela pode ser simplificada? Não pode, porque eu já estou vendo que o meu 5 é um número primo, não é isso? E 5 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. E o 18, como é par, não pode ser dividido por 5. Então, seria essa a resposta. No terceiro exemplo, nós temos 18 sobre 10. Então, como são números pares os dois, com certeza tem um número que divide 18 e 10 ao mesmo tempo. Qual seria esse maior divisor comum aí dos dois? Seria o 2. Então, 18 dividido por 2 é 9. E 10 dividido por 2, 5. Como já deu um número aqui primo na resposta, então a gente já está vendo, né, que o 9 não pode ser dividido por 5. Então, chegamos também à nossa fração irredutível, ou seja, uma fração que não pode mais ser simplificada, certo? E com isso finalizamos aqui sobre operações com frações.